Oi, 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 cadê vocês? Cadê vocês? Vamos entrando. Tatá já entrou. Boa noite, boa noite. Estou aguardando algumas pessoas entrarem. Boa noite. Boa noite. Vamos entrando, vamos entrando. Phelps já entrou, Tatá já entrou, Edilene já entrou. E vai ser uma bênção hoje. O nosso papo com propósito. Boa noite, boa noite. Vamos começar, né? Vamos começar. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Raquel, né? Para quem não me conhece, moro aqui em Senador Canedo, sou pastora aqui e agora nós temos um programa segunda-feira, a partir das 19 horas, o Papo com Propósito. E hoje é o nosso primeiro programa, né? Vai ter convidados especiais hoje, vai ser uma bênção de muito aprendizado, né? Porque o intuito desse programa é a gente compartilhar informações, aprender um pouco de cada, né, tema que vai ser abordado aqui nas segundas-feiras, né? E hoje é o início do nosso Papo com Propósito. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema será sobre autismo, né? Nós vamos falar sobre como identificar, né? Na realidade, o que é. Vou ler um pouco a respeito da lei mais na frente, mas nós vamos deixar os nossos convidados abordarem, porque na realidade o intuito desse programa não é o falar sozinha, né? Mas ter pessoas que entendem um pouco, dominam um pouco de cada tema, para a gente poder estar papeando aqui, conversando um pouco e tirando algumas dúvidas. Tassiana, vou chamar você agora, vou ligar aí, para a gente dar início, tá? Ao nosso Papo com Propósito. Deixa eu chamar aqui. Gente. Vou virar aqui a câmera. Acontece nas melhores famílias. Vixe, agora eu. Você viu lá o quadro? Os meninos tudo. E eu preparei do lado de cá. Boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Tem uma. Gente, Tem uma turminha técnica aqui. eu também tenho uma ajuda. Invadiu o escritório. Tem Gil. Aqui tem Isso a é bom. Gente, hoje nós vamos dar início ao nosso Papo com Propósito agora, um assunto sobre autismo. E a Tassiana Matos, ela tem na família uma criança, né, que é autista.
E ela também é minha cunhada, né? Né? E aí a gente conversando, e eu fiz a proposta e ela aceitou, e na realidade nasceu o papo com proposta, algumas pessoas já estavam perguntando, né, para a gente dar início, essas segunda-feiras e tal, para a gente, porque todo mundo quer falar de um determinado assunto, né, e conversar. Eu acho que o intuito, assim, desse programa vai ser de muito aprendizado para nós, e o maior intuito dele, na realidade, é cada um expressar o pouquinho que sabe, né, porque na realidade a gente não domina tudo, mas o pouquinho que a gente sabe, a gente vai falar um pouquinho. Então, Tassiana, gente, que eu chamo ela de Tatá, vocês não assustam, porque é o apelido dela na família. Vai acontecer de eu chamar ela de Tatá, viu? Tassiana, Fica à vontade, todo fala para mundo nós um tem. pouco a respeito do transtorno do espectro autista. Raquel, é assim, falar sobre o espectro do autismo é muito amplo, né? O que eu posso te falar, assim, como eu não sou uma especialista no assunto e tal, o que eu sei é da minha experiência com o João, que é meu, na verdade, é meu sobrinho neto, acho isso tão chique, sobrinho neto, já que os netos ainda não vieram, né? A gente coruja o neto da Lucináide, que é minha irmã mais velha e é filho da Mariana. Então, assim, quando a gente recebe esse diagnóstico de autismo, todo mundo fica, assim, de certa forma, assustado, né? Fazer o quê? E agora? Então, a gente vai, pelo menos a minha iniciativa foi de ler, foi de procurar saber. Muito embora eu já dei uma travadinha, aqui está caindo um temporal. Aí a internet está meio instável, mas qualquer coisa você vai operando aí, a gente vai arrumando depois. Então, Raquel, eu fui nesse intuito de ler. E engraçado que a vida vai conduzindo a gente por caminhos que depois a gente entende. Eu já tive contato com outras crianças com autismo e eu já tinha lido muito, porque há muito tempo atrás eu exerci a função de evangelizadora. Então a gente precisa conhecer, e eu tenho a minha formação acadêmica, é de, a Débora está me distraindo, é de professora, né? Eu não atuo na área, mas eu estudei muito, e até hoje, de vez em quando, eu estudo ainda. E eu tive essa oportunidade de conhecer crianças com o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Então, eu fui procurar, eu fui ler, porque assim, são muitas informações que você recebe e cada caso é um caso. Isso aqui é muito interessante, tá? Cada caso é um caso. Então, assim, não existe um padrão, existe, assim, uma regra geral, uma linha geral. Agora, cada autista tem um comportamento, apresenta um nível, os níveis são diferentes, mas, assim, em linhas gerais, são crianças que apresentam alguns transtornos, né? E o autismo ele tem um pilar, são três pilares, né? Que é caracterizado por dificuldades no desenvolvimento neurológico, né? Que afetam diretamente esses três pilares, que é a comunicação, eu anotei aqui, interação social e o comportamento e comportamental, no caso, né? Eu acho muito interessante quando a gente fala assim, comunicação. O autista, ele não se comunica. Ele tem essa dificuldade no se comunicar. Mas, assim, como cada caso é um caso, e o caso que eu conheço é o João, que é meu sobrinho neto, o João realmente, ele não é verbal, ele não fala. Mas o João se expressa para quem quiser entender. Por exemplo, quando ele precisa de alguma coisa que ele quer, ele gosta muito de rede de balançar, né? Rede de deitar, de dormir. É que eu não sou muito fã de dormir na rede, então eu prefiro o me balançar.
Ele vai lá, pega na minha mão, na mão de quem quer que tem mais perto, e vai lá e leva na rede. E se a rede não está atada, você entende que é para atar. Então você vai lá e ata a rede e ele vai para a rede. Se ele quer comer, ele vai lá, pega na sua mão Ele tem e o mostra que jeitinho ele quer dele de comer. demonstrar o que quer, né? Então, assim, é, ele se comunica, não é? Ele não fala, realmente ele não fala. E vamos, a bem da verdade, quando ele precisa, que ele está muito, muito, sai um mãe, já saiu um dedé, né, Débora? Já saiu um dedé. Quando ele está assim, tá muito, 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 ele se expressa, ele dá um jeito de se fazer entender. E isso que é importante na comunicação, né? Por mais que você não fale, mas quem nunca usou aquela expressão, né? Para um bom entendedor, isso é o papel da gente, né? Qualquer coisa basta, você tem que prestar muita atenção. Então, Raquel, depois que o João, a gente ganhou esse presentão, né, de Deus, que é o João, e eu digo isso porque todo mundo, a família inteira, a gente reviu muitas coisas, isso em benefício do João. Eu mesma sentia mania de. Eu tenho assim uma síndrome de Felícia. Acho que os mais velhos vão lembrar da Felícia, daquele desenho animado, né? Que ela pega o bichinho assim. Você precisa, minha mãe, tá? Então eu pegava o João e apertava o João assim, tá? Aí ele, né, fazia assim, sabe, incomodando. Então, eu tive que parar de fazer isso para me incomodar. Débora tá aqui nos bastidores, ela tá falando. Todo mundo teve que aprender a falar baixo. Em aniversários, o parabéns que a gente canta é baixo, com palmas assim. A gente já até aprendeu palmas de libras, né? Que é para não encher muita paciência do João. Ou então a gente bate palma assim bem devagarinho. E agora já tem um tempo que ele usa aquele protetor, né? De ouvido. Aquilo ajuda muito, muito mesmo. Então, toda vez assim que ele vai passar assim por uma situação diferente, que a gente sabe que a mãe dele sabe que vai ter um barulhinho que pode vir a incomodar, ele já sai aqui para casa. Tchau, Débora. Ele já sai com o protetor de ouvido. Na realidade, Né? o que eu vejo aí que, na realidade, a pessoa vai aprender, a família vai aprender um estilo de vida diferente, né? E se adequar, porque na realidade do ser humano a gente quer que as pessoas se adequem, né? E quando você se depara com a situação dessa, você, na realidade, como não entende, você obrigatoriamente você tem que se adequar a uma nova realidade. Na realidade, isso é um desafio, né? Gostoso, porque você está fazendo com quem você ama, né? É uma novidade, né? E eu vejo assim, pelo que você está falando assim, é um desafio, né, para a família em si, porque você vai inverter toda uma prioridade em quesito de posicionamento, de postura, de falar, né? Então, o apoio da família aí, pelo que eu estou vendo, é fundamental, né? É isso mesmo. Nós tivemos todos que rever os nossos comportamentos, os nossos jeitos de falar, porque você sabe, aqui em casa, acho que quem fala mais baixo aqui berra, né? Então, é aquele negócio que tem que avisar para o vizinho, gente, é só uma confraternização, nós não estamos brigando, né? É só um almoço, calma. Porque todo mundo fala alto, todo mundo fala de uma vez só e tal. E ele sempre inserido assim conosco. Então, óbvio, vem no almoço, vai na casa da avó, que é minha mãe, na mãe dele também, que é a avó, e participa, e vai no shopping. Aqui em Imperatriz tem uma associação chamada FAGAI, né? Que é a Associação da Família, agora eu não vou lembrar, me perdoe, mas é a sigla é AFAGAI. E eles promovem momentos assim no cinema, e o cinema é todo preparado com o áudio mais baixo, penso que não apaga a luz, a criança tem a liberdade de poder sair na hora que quer, porque assim, é uma característica deles também, o interesse deles por alguma coisa é muito rápida, né? Eles mudam muito assim eles perdem o interesse muito rápido, né?
que é um dos Tem, sinais também, assim, né? Quando alguma característica você percebe específica mediante que os dá para a sinais. gente notar, assim, visivelmente, antes de qualquer diagnóstico? Se dá para a gente notar alguma Eu característica estava lendo aqui específica no um autista testemunho. antes de qualquer diagnóstico, se tem, assim, a olho nu, né? Alguma característica bem específica deles, assim. Eu sou bem leiga no assunto, então por isso eu vou Tem perguntando. sim. Raíssa. Tem sim, tem alguns. Tem algumas, sim. Tem algumas, alguns comportamentos, algumas que são bem característicos do autista. Por exemplo, eles têm muitos estereótipos, muitos jeitos, né? Por exemplo, o João, por exemplo, o João é uma pessoa que você não. Ó, mandar um beijo para a Ive, para a Daniele, Valquíria, para a Júlia, Lene lá de Tocantins. Beijo, Não é... gente. Ó, a Lohana tá Que legal aí, irmã vocês aí. Edilene, a Ive, beijo. Beijo pro Fel. Beijo pro Thiago, Thaís, Sara, Júlia, Bia, prima, Cauane, Késia, a Fê já tá aí. Gente, um abraço para todo mundo que está participando. Um beijo para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Vamos lá. Estou muito feliz. E então, o João, por exemplo, assim, visivelmente, o João não tem nenhuma característica. É tanto que eu estava lendo aqui a respeito da tem uma lei, né, Raquel? Acho que você deu uma olhada e que você deve falar mais na frente. Tem uma lei que eu não sei se é a do Romeu Mion. Ah, tá, porque é uma carteirinha de identificação, né? Porque o autismo ele não tem uma característica física. Você não. É assim, é o João. O João é um meninão, grandão, sabe? Tá compatível o tamanho com a idade dele. Só o peso que não, viu, João? Beijo. O pezinho. Mas a gente sabe, ele assim, tá meio É a assim, lei redondinho, a gente sabe. E tal. Mas 13.977, que assim, você tem alguns. perguntou. 13.977/2020, que é a carteira de identificação, né? É, Que foi aprovado. verdade. Ficou conhecida como a Romeu Mion, né? A lei Romeu Mion, que é o filho do Marcos Mion, né? Então, o João não tem nenhuma característica assim, mas ele traz alguns estereótipos, né? Por exemplo, quando o barulho está muito alto que incomoda, alguém fez alguma pergunta sobre Peraí, eu vou barulho. olhar Eu aqui não para tenho aqui você. acesso e também Eu é vou muita olhar coisa aqui. para eu operar. Mas eles têm muita sensibilidade auditiva, então eles põem muito a mãozinha no ouvido. Deixa eu ver se eu... Muito mesmo a mãozinha no ouvido. Outra A característica irmã também é a Edilene. questão do barulho, A irmã né? Edilene Tem muitos perguntou por que deles, o Raquel. autista não lida muito bem com o barulho. Eles têm muita sensibilidade auditiva. Muita. Ao passo que já eles não têm muita sensibilidade de toque. Né? Eles não gostam que você toque, eles não gostam muito de toque. Tanto que o João, como esse dia, dá vontade de apertar ele assim, só que na hora que a gente vai, ele retrai, ele não gosta, né? Mas a questão do barulho é por causa. Eles são muito. Você imagina o que a gente ouve normalmente, eles O Gil amplificam aquilo falou ali, aqui que ele é então muito incomoda. carinhoso. E eles vão com a mãozinha no ouvido. Carinhoso. Ele é muito o quê? Demais. O João, ele tem parte dele. Ele não gosta que a gente faça nele, mas ele acaricia o cabelo da Débora, Raquel. A Débora estava com o cabelo longo, então ele chegava assim por trás da Débora, pegava as duas mãozinhas, né? E fazia assim na mãozinha, no cabelinho dela. Ele era louco E no uma cabelinho dela, pergunta, né? Eles têm muita assim, quem não dificuldade de quer calar? concentração. Meu filho é autista, e agora? Pergunta. Meu filho é autista. E agora? Depois que você percebeu, você chegou a essa pergunta, leva no profissional de saúde. Oi? Oi. Participação especial. O Hugo tá aí? E o Hulk está aqui atrás. Ele é louco no ar-condicionado, então ele veio por causa do ar-condicionado. Então, Raquel, procurar o auxílio médico. Leva no pediatra,
leva no neuropediatra. São os profissionais que vão direcionar o que tem que ser feito a partir dali. Você também. A partir dali. Né? Então, aí vem uma equipe de profissionais, são vários terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogo, psicopedagogo, e uma turma, você precisa de ver, é uma novela. O João faz todas as terapias que ele precisa fazer. Isso é um ganho, isso desenvolve a criança. Não precisa, mãe, ai meu Deus, e agora meu mundo caiu, agora não vou poder. Isso é normal, a gente entra mesmo assim, e agora? Né, eu não sou mãe de autista, mas como por ser mãe, não tem como não me colocar no lugar de mãe. Então, a gente que é mãe, né, Raquel, a gente já tem muitas preocupações com os filhos da gente, imagina a mãe numa situação assim, que o filho necessita de muita ajuda, de muito apoio, nas atividades cotidianas. Ele precisa de muito apoio. Daí vem as classificações dos níveis do autismo, né? Que tem o leve, que precisa de pouco apoio, tem o moderado, que já precisa assim, um pouquinho mais de apoio, e tem o severo. Isso em linhas gerais, gente. É assim, né? Como disse no começo, não sou especialista, mas já li muito, já estudei muito, e a gente convive, né, com o João, que apresenta o transtorno do espectro autista. Então, a gente tem assim, um certo trânsito nesse mundo, né, para poder falar. E tem o severo, que ele precisa de mais apoio para as atividades do dia a dia dele. Então, assim, E assim, gerais seria isso. Ao governo, assim, eles têm alguma ajuda, assim, para as pessoas, assim, que são mais carentes, ou já tem alguma coisa em relação, no caso, assim, municipal, que o município tem se envolvendo para poder ajudar as mães, né? Porque também, aí, no caso, pelo que eu estou entendendo, é uma ajuda completa, né? Porque a mãe vai mudar todo o seu estilo para poder começar a trabalhar num ritmo diferente, né? E o governo dá esse apoio, assim, para essas famílias. Eu não vou dizer nem para criança, mas eu digo para a família no geral, né? Para ter acesso a psicólogos. Raquel, a criança que tem o transtorno do espectro autista, ela pode entrar com. Você é advogada, você vai. Ela pode entrar com um pedido de aposentadoria, seria auxílio, né? Eu acho que é aposentadoria, né? Isso já ajuda muito, porque de fato, a mãe, não só a mãe, vamos falar assim, o pai também, todo mundo se envolve. Mas assim, a mãe, de fato, ela precisa, ela dá mais atenção, né? E de fato mesmo, você tem que, pode ser que prejudique um pouco, né, as atividades laborais da mãe. Mas eu acho também que tem uma lei também que prevê, eu não sei se é nacional, mas que prevê a carga horária diminuída. Eu não posso afirmar, me perdoem se eu estiver dando uma informação errônea, mas a gente pode dar uma pesquisadinha. Aí aqui tem a AFAGAI, o governo, Raquel, não sei muito te dizer assim, mas a AFAGAI aqui, que é a associação, ela auxilia bastante pessoas, os associados. Né? Então, às vezes tem caso que necessita de um apoio, e fora assim, que a gente também, como a gente está envolvido, a gente acaba sabendo, tem alguém precisando, então vamos todo mundo juntar e fazer uma vaquinha aqui e levar alguma coisa. Porque existem estados, assim, situações que são muito precárias mesmo. Na época que eu evangelizava, a gente teve a oportunidade de conhecer uma família, isso bem antes de João, ó, bem antes. E por isso que eu te falo como é a vida engraçada, que ela te leva para caminhos que você fala, mas por que isso vai A gente começa a entender, né? Então, eu tive contato com criança bem na frente. E aí, ele era uma mãe, inclusive a mãe tinha câncer, e 2 filhos autistas. 2 filhos. Um menino e uma menina. E ela simplesmente, como era que ela ia trabalhar?
ela em tratamento, né, né, contra o câncer, e com os dois filhos já adolescentes. Então, quem ajudava ela era a mãe dela. A mãe dela é costureira. E, nossa, eu e a minha colega que nós fomos na visita, a gente nem sabia da situação, né? Tanto que a gente foi assim, meio desprovido de qualquer coisa. A gente foi só para fazer uma visita, para levar, né, uma leitura do evangelho, uma reflexão e tal. Aí nós chegamos lá e nos deparamos com essas duas crianças. E eles eram, assim, um nível, assim, bem, acho que de moderado a severo. Mas eles gostavam de gibi. Sim. Sabe, revistinha em quadrinhos? Era acho que naquela época não tinha muito acesso a esses negócios de internet. O João já gosta muito dessas coisas assim, né? De joguinho, ele gosta. Já naquela época acho que não tinha muito acesso, então o joguinho deles era o gibi. Né? Então eles usavam muito o gibi. Então, assim, ajuda, assim, especificamente eu não sei te responder, mas tem essa situação, né, do acesso à aposentadoria, que já é uma ajuda Eu estava lendo muito aqui, grande. sim, E a também, assim, tem a FAGAI, o nome do Instituto, a FAGAI, o isso, instituto que a ajuda, né? FAGAI. É a Associação da Família dos Autistas Ótimo. de Imperatriz, Eu dei uma lida a respeito das leis, né? A Lei 12.764/2012, da Berenice Piana, né? Que ela começou a dar todos os direitos ao autista, assim como todos os deficientes, né? E a partir dessa lei Mion, né? Que foi um benefício assim tremendo, pelo menos na minha visão, um reconhecimento muito grande, né? Porque a gente vê muitas outras crianças com vários tipos de deficiência, mas tudo muito pouco notório, muito pouco conhecido, muito pouco debatido, né? Então eu creio que assim que eu vejo a questão da criança ainda um pouco bem paralisada essa área, né? Eu descobri também lendo que dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização, né? Do autismo, né? Eu estava lendo, foi criado em 2007 pela ONU. Então, assim, pode falar. E aqui, Raquel, aqui a gente faz, o pessoal da FAGAI, a gente, através da Mariana, né, a gente participa, a gente vai para a praça, faz uma caminhada com eles e, sabe, a gente tenta levar mesmo para a sociedade, que é um olhar que a gente precisa ter, um olhar, assim, diferente. E quando a gente estava conversando a respeito do que seria dito, né, eu até pensei assim, gente, mas eu não sei falar, assim, eu não tenho conhecimento específico na área e tal. Mas eu pensei, não, por que a gente não pensa, não aborda essa questão do olhar nosso, de quem está de fora, para com o autista, né? Porque às vezes é muito discriminado, às vezes alguém fala assim, esse menino tá dando birra, esse menino é birrento. Entrou, Olha vamos quem chamar, entrou. deixa Oi, eu ver se eu consigo Nana. chamar ela aqui. Tchau. Se eu precisar sair, beleza. Nana, se você tem disponibilidade, tem que ver se ela tem disponibilidade, Então, porque eu ela vou chamar a estava com uma Fê aluna, alguma e coisa você vai assim. perguntando se ela tem uma disponibilidade. Não sai daí, porque a gente vai bater o papo nós três. Tá bom, ótimo. E na realidade, assim, quando surgiu esse papo com propósito, que a gente estava conversando. Oi, Fê, tudo bem? Gente, essa é a Fernanda, tá? Fernanda Couto, tá? Couto, né? Coutinho. Coutinho, teu sobrenome, Fê? Porque eu só chamo ela de Fê, então sobrenome é minha ovelha, uma bênção, mora na Bahia, né? E ela tem o Pedro Jorge, que é uma bênção, é um amor, e ele é autista, né? Fernanda, eu vou passar a palavra para você. Se apresente aí, que eu já entrei na frente. Se apresente aí e fale. Atrasada, eu acho que a internet que tá um pouco ruim é porque tá dando tipo um delay, não sei se
vai dar um delay também na hora que eu falar. Então, eu sou Fernanda, né? Como o Raquel já falou, e eu tenho o Pedro Jorge, que ele foi diagnosticado com autismo com 2 anos. Foi um pouco difícil. Hoje ele já tem 8 anos, mas eu não aceitei. Não aceitava ninguém falar nada, nada, nada referente a isso, porque na época eu acho que eu tinha acho que uns 20 anos, 19, 20 anos, se eu não me engano. Então era muito nova, isso era muito, tudo muito diferente. E ele foi uma criança que foi tarde para tudo, para tudo. E eu não era muito atualizada com nada, não me importava muito com isso. Então, cada vez que ele era diferente de outra criança, eu ficava comparando ele com outras crianças. Eu acho que o erro é esse, comparar com outras crianças, porque é muito diferente. E assim, a fisionomia, né? Porque o autismo ele não é tão visível na fisionomia e como uma criança com síndrome de Down, um exemplo. E ele não, ele era super normal, assim, fisicamente falando. Ele só tinha algumas coisas que era diferente, tipo, ele não conversava, ele não se expressava, ele era muito antissocial, muito, muito mesmo. Nossa, quando eu conheci o Douglas, porque para quem não sabe, o Douglas não é o pai de Pedro Jorge, foi muito difícil porque ele não conseguia falar com o Pedro Jorge não conseguia falar com ele. Então, assim, Douglas também foi muito importante nisso, porque com o Douglas, quando eu comecei a me relacionar com ele, Pedro Jorge se abriu demais. Hoje ele já é um pouco sociável, até demais. E hoje ele não conhece, ele não sabe o limite de parar. Esse é o que a gente está tratando nele, ele não sabe o limite de parar. Esses dias mesmo a gente estava em um evento que tinha muitas crianças. Aí as crianças brincam, para ele parou ali. A brincadeira para ele não, continua. Ele quer continuar brincando, quer que as crianças continuem brincando com ele. A gente tem que falar, meu filho, não, as crianças não querem brincar mais. Mas eu quero, mas eu não quero. Você vai fazer o quê? Aí ele vai ficar emburrado. Mas depois passa. É muito fácil, é muito rápido. Essa questão do autista, ele é assim, uma hora ele quer, outra hora ele não quer, outra hora ele insiste, outra hora ele vai lá, repete de novo o que ele quer. Ele tá nessa fase assim de, mãe, eu posso isso? Não, Pedro Jorge, não pode, ou pode ele. Mãe, eu posso isso? Depois ele volta, mãe, eu posso isso de novo? Mãe, eu posso. A mesma coisa toda hora, toda hora. Então, assim, quando ele tinha 2 anos, foi quando eu falei, eu tenho que levar ele no médico, tá? Não tá certo isso. Não tá certo. Porque na creche, as professoras me chamavam para perguntar se o que estava acontecendo em casa, que Pedro Jorge era assim, explicando, só que eu não aceitava. Eu falava assim, gente, ele é Para normal. você, Pra mim, ele é a normal. parte mais Aí difícil, eu então, tive que foi o levar quesito de ele. aceitação, né? Uhum, foi. Mas depois que eu aceitei, aí pra mim ficou mais tranquilo. Porque, assim, quando eu levei ele, aqui na Bahia tem a Ceproeste, que é um apoio, Uhum, digamos assim, do governo, né? Que ajuda. Só que é um certo. pouco difícil de ter acesso a ele, porque tem outras crianças que precisam mais, A até média, porque o assim, grau dele é o grau demora leve. muito tempo, assim, Mas a o média meu, para vocês que convivem muito, assim, para diagnosticar, para a mãe ou para alguém da família perceber. Porque, assim, pelo que eu vejo, eles são muito inteligentes, né? Muito inteligentes. E a olho nu é imperceptível. a olho nu você não percebe. Assim, hoje tem muitas redes sociais, muita internet que te explica, que você vê assim que a criança nasce. Mas antes, no meu caso, não tinha, não. No meu caso era muito difícil. No meu caso, assim, quem viu mais foi minha avó. Depois de muito tempo, depois de um ano, ela falou: Ô, minha filha, seu filho é assim, assim, não vai ficar com Mas raiva, você, não. Aí eu ficava Luciana, com foi raiva, mais já ficava difícil? Como que chateada. foi essa Mas, descoberta aí? Então, Raquel, assim, para mim, como eu te falei, né, eu já tinha lido muito, já tinha até tido convívio e tal, não. Mas, assim, é difícil mesmo, no todo, assim, a família inteira fica também sem entender, mas por quê? Por quê? Mas será que isso é uma doença? Será se vai sarar? Será se tem cura? São tantas perguntas que você. Será se não é só assim só um retardo de fala, logo logo ele volta a falar?
Será se... você precisa de ver, assim, todo mundo fica... Aí alguém liga e fala, mas será se a gente fizesse assim? Fernanda, Fernanda, né? As opiniões... Raquel, a gente ouve tudo, até receita de, sei lá, de simpatia. É mergulhar no Recebe, né? desconhecido, né? Até entender tudo. Mas você... E ainda tem uma coisa muito peculiar, cada caso é um caso. Cada autista apresenta um quadro diferente. Então, assim, não tem como falar assim, autista e colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Não, cada um vai apresentar uma... O João, o meu sobrinho neto, Fernanda, ele não é verbal, sabe? Mas ele se comunica muito bem, só não entende quem não quer. Que a gente entende tudo que ele necessita, o que ele se faz entender. Por isso que eu acho muito interessante esse negócio da comunicação, né? Porque aquela questão dos pilares, né? Que eu até eu comentei no início, né? Que é a comunicação que é prejudicada, a interação social. O João também é muito dado, só que como ele tem essa dificuldade na fala, então pode gera assim, às vezes, alguma diferença. Uhum. Dificulta, né? E a questão do Quem quiser mandar alguma perguntinha aí, mas, podem assim, mandar, que eu vou mandando para elas aqui. A Mariana... Podem ir falando. Não, mas o nome já fala. É um papo com propósito, é um papo descontraído, onde a gente está aqui. Não tem, eu, pelo menos na minha visão, não tem experiência melhor do que a vivência. O que você vive ali no dia a dia. Porque a teoria ela é muito vaga. Por mais que você estude, por mais que você pegue uma lei, por mais que você vá no médico, o médico fale, mas quem vai te direcionar? Igual você falou, não dá para colocar numa caixinha. Então, eu creio que a própria família vai começar a fazer descobertas que a medicina, eu creio que ainda não está preparada. Só vai quando a mãe começa a falar, porque a primeira coisa que o médico vai fazer é o quê? Indagar a família, né? Como que é? Como que funciona? Né? Como que é a criança? Então, eu vejo que, assim, precisa-se muito debater sobre esse assunto. Eu vou aprofundar um pouco mais, depois eu vou estudar. Bem interessante, assim, que surgiu no bate-papo. Porque, assim, às vezes a gente até comete um erro, que eu não sei se eu já cometi com alguém, porque só me tirem uma dúvida. Autismo, ele é descoberto em pessoas adultas também, ou dá para se detectar em pessoas? Uhum. Em pessoas adultas também consegue. Depois de muitos anos, a pessoa vai descobrir que ela é autista. Muitos anos depois de adulto, às vezes ela... Como eu falei, Pedro Jorge, ele poderia ter sido diagnosticado quando era menor, né? Bem menorzinho. Porque tem aquela questão. No meu caso, a minha experiência que eu tive foi, Pedro Jorge, ele não tinha contato visual, ele era uma criança um pouco... Como que eu posso dizer? E eu tenho que frisar, né, que cada criança é uma criança. No meu caso, ele não tinha contato nenhum, ou até hoje, ele não tem nenhum contato visual. Nenhum. Você começa a falar com ele, ele já dizia atenção. Ele não consegue ter atenção nenhuma em lugar nenhum. Na escola eu tenho muita dificuldade. É o que as professoras sempre me questionam, sempre pedem, mãe, vamos ajudar mais. Só que assim... É um processo lento, é um pouco né? difícil, porque a déficit de atenção dele... É um processo lento, né? Porque... Oi? Então, assim, eu já passei situações que toda a escola, os psicólogos da escola, o diretor, professores se juntaram todos e me pediram para retirar ele da escola. Porque eu não sei se essa escola ela não estava... né? Porque, né? pelo que eu... Uma vez eu ouvi, né? Preparada. Que as escolas... Vem ao caso. E eu fiquei assim, eu fiquei desnorteada, porque eu sozinha, com várias pessoas, tem que tirar da escola, que a gente não aguenta mais, e essas foram as expressões que elas me falaram, não tem mais como ficar com ele. E eu falei, eu não vou tirar, não vou tirar. Eu vou atrás do meu jeito, mas ele não vai sair da escola. As escolas então, até hoje, eles preparadas a uma situação que já está bem avançada no cotidiano das famílias. Avançada. Eu levei ele numa terapia que ele fazia na psicopedagoga, e a psicopedagoga falou assim,
Não importa laudo. Ela mesma falou pra mim, a escola é muito apegada a laudo, porque hoje em dia só tem um cuidador se tiver um laudo, só pode acompanhar as aulas do AE se tiver um laudo. E ela falou que isso não importa. Ele tem direito a isso. Então, hoje ele tem 8 anos, ele não sabe escrever, ele não sabe ler, ele não sabe as cores, ele não sabe nada disso. Então, há as aulas do AE que ajuda Uhum. ele E um assim, pouco. como entender esse processo na vida de vocês, no caso, passando que você é seu neto, né? Querendo ou não, você também ajuda, você cuida. Como entender na vida de vocês, assim, na cabeça, e acompanhando os familiares de perto, mais de perto, na vida, né, da Mariana, e na sua vida, Fernanda, esse processo, assim, do cair a ficha, de como que você agora tem que se posicionar mediante essa situação que vem, porque pega de surpresa, né? Não é uma coisa de sete cabeças, mas, assim, querendo ou não, muda toda a nossa estrutura, muda a estrutura da família, da casa. E você? No meu caso, Raquel, como eu sou tia-avó e a avó acabou de entrar aí, que é a Lucinaide, né, Luci, no meu caso, assim, o cair a ficha foi na minha situação de apoiar Ótimo. a Mariana, sabe? Então, assim, eu sempre falei assim, ó, quem manda é a Mariana. A gente só cumpre as outra tia aí, outra tia-avó também entrou. Ei, Eu mas família é não, tudo, olha que coisa boa. família, né? Todo mundo aí. Vai ter. Não tem nem pizza Pena no que tá, não final. pode, mas eu vou Família pagar. é tudo. Então, assim, o meu cair da ficha Ótimo. foi de apoiar a Mariana. Então, quem manda é ela, não ficar dando opinião, pelo menos eu não dou opinião, né? Assim, mas você deveria fazer assim, deveria fazer aquilo, não. Quem sabe é a Mariana, é ela que sabe como conduzir o João. Então, é, o João se identifica muito com água, ele adora água, chuveiro, piscina, bacia, qualquer coisa que tenha água, o João tá lá. É tanto que ontem ela mandou uma foto no grupo falando assim, o João do lado de fora de uma piscininha dessas piscininhas de fibra, né? Eu não sei se era uma caixa. E ele do lado de fora, e aqui estava chovendo, choveu a manhã inteira. E ele do lado de fora, porque ela falou, não entra. Mas ele se molhou inteiro. Aí eu até brinquei com ela, mas ele te obedeceu. Você falou para ele não entrar. Você não falou para ele não se molhar. Então a Nana tem que aprender a falar com ele. Eu falei, ótimo, isso mesmo, então você obedeceu, né? Então, porque a gente tende muito a ficar dando opinião. Faz assim, por que você não faz assim? Né, Fernanda? Todo mundo tem assim uma receita. Fernanda, se você fizer assim, 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 o seu filho vai. Não, não existe receita. Cada dia é um dia, cada momento é um momento. Toda vez, cada necessidade é uma necessidade. Às vezes, uma coisa que você acha que não vai fazer nenhum efeito para ele, aquilo é tudo para ele. E quando a Fernanda falou que o filho dela não é visual, ele não faz contato visual, o João faz. E aí nós temos um grupo de leitura, a família, né? Só as mulheres. E aí a gente faz um piquenique para a gente ler, online, via WhatsApp mesmo, e aí uma vez por mês a gente reúne para fazer o piquenique. E numa desses o João foi com a Mariana, né, que a Mariana faz parte do grupo, e eu fiz pão de queijo. E o João, ele, ao ar livre, numa praça, e tinha árvore, tinha tudo que tinha lá, aí ele chegou na hora que a gente colocou o pão de queijo na toalha, e eu ainda estava sentada assim embaixo, pois ele veio, baixou, ficou assim, botou o olhinho dele no nível do meu. Aí eu, entendi, João, obrigada, tia, pelo pão de queijo. Então, assim, ele faz contato visual, o João. E era um pão de queijo, se bem que o João ama comer, né? O João ama comer. E outra característica, Raquel, dos autistas é essa seleção alimentar. Não sei se o seu filho tem, Fernanda. O João tem. Ele às vezes ele prova, ele não engole, ele tira da boca, ele joga fora. Agora, pão de queijo, ele não Né? faz, não. E Pedro Jorge, Fernanda?
se ele tem a seleção alimentar. Tem, ele tem. Ele tem ele fala, mãe, essa comida tá. Ele fala assim, ó. Fala. A comida tá, ó. Pode dizer que não gostou, tá ruim. Ou então, se ele encontra um pedaço de cheiro verde, eu não pedi isso aqui. Do jeito dele, né? Da fala dele, que aí às vezes quem entende mais sou eu e minha mãe. Quem entende mais o que ele fala. Ele fala umas coisas muito embaladas ainda. Então, assim, a pergunta principal, no caso que você falou, assim, como que foi o cair da ficha? Hoje ainda, hoje pra mim, é um pouco difícil, porque a sociedade ainda não aceita muito, né? Aí a gente acaba ficando estressada, acaba ficando nervosa. Eu mesma, às vezes, evito sair, não deveria fazer isso, eu evito sair por conta dessas coisas, de ver que outras crianças também não gostam de brincar com ele, ou então machuca ele. Ele não é criança de machucar, ele não é criança nunca foi criança de morder, de bater nada. Então essas coisas me deixam chateada. Eu gosto de ir pra um lugar, tipo, vamos supor, mas onde tem só ele, ou alguma outra criança de uma amiga, que já conhece, que já sabe. Aí, hoje, depois de 7 anos, 6, 7 anos, ainda não Questão consigo digerir muita do coisa. preconceito e Na da escola, discriminação, né? principalmente. Em casa, não. Em casa, todo mundo... em casa, não. Em casa, todo mundo já sabe. Já sabe como que ele é. Já sabe também que ele não gosta muito de toque. Não gosta que abraça ele. É igual ela falou aí. Tem que partir dele. Se ele vier te abraçar, pode abraçar. E se ele gostar de você... meu pai. Eu tenho que falar, Pedro Jorge, para. Pedir pra ele parar, porque às vezes ele incomoda a outra pessoa. E eu vejo que a outra pessoa tá incomodada e não quer falar. Então eu que coloco o limite. Mas também se ele não gostar, ele não vai machucar, não vai bater nem nada. Mas ele não faz, ele fica na dele. Então, assim, hoje pra mim ainda é um pouco difícil. A questão da escola. Somente a escola e sair. Mas em casa, todo mundo já sabe, todo mundo já aceita. Ninguém nem lembra às vezes que ele é assim. Porque, assim, tem situações que ele demonstra. Tipo, teve um último evento que a gente fez aqui em casa, foi o chá revelação da criança que eu tô, né, grávida. E ele ficou nervoso. Aí ele bota logo a mão no ouvido. Porque ele viu a fumaça saindo. Então ele esperou que saia alguma coisa daquela fumaça. Mas somente isso. A inquietação, ele tem muita inquietação nas pernas. As pernas dele não ficam paradas de jeito nenhum. Você pode falar com ele várias, várias vezes. Mas as pernas dele nunca ficam paradas. E comer também, ele come demais. Então, assim, fora isso, nada. E na escola que eu falo, e aí, Pedro Jorge, como você se comportou? Mãe, foi muito bem hoje, foi muito bem. Mas melhorou agora, depois que teve muita reunião. E as reuniões eram tipo assim, eu não sei se era algo assim, muito implicava com ele, eu não sei, só tinha eu de mãe. Então aquilo ali me sobrecarregava. Era diretor, era coordenador, era psicólogo, era psicopedagogo. Falta de Eu falava, não tô informação. entendendo. Não entendi ainda Eu não entendi ainda qual é o intuito da reunião. E Mas para só isso mesmo, vocês, na escola, visão de vocês, que que acho que lidam deveria ter. assim, frente a frente, bem de pertinho, como que a sociedade, o que que a gente poderia fazer no intuito para poder melhorar, ou na visão de vocês, o que que a sociedade em si poderia proporcionar, né? Porque é complicado, ninguém gosta de passar por essa questão da discriminalidade, né? E do preconceito, de você ser discriminado, principalmente, quer dizer, é família, é filho, é um neto, é um irmão, é um parente, então é normal. É uma deficiência, sim, mas é um ser humano normal. Então eu vejo que as pessoas, a falta de informação machuca muito ainda essas famílias, e não só no autismo, eu vejo que em diversas outras, né, tipos de deficiência aí, que falta, é uma luta muito grande, né? Então, na visão de vocês, assim, o que poderia melhorar? Ô, Luci, a Fernanda mora na Bahia. A Luci está perguntando, de onde mora a Fernanda? Luci, estou perguntando. Na Bahia, Luci. Mandar um beijo para a Sara, que está aí também. Uma turminha do povo nosso aqui. Raquel, eu penso que, infelizmente, nós somos ainda muito apegados a normas, assim,
principalmente no que diz respeito à questão de um padrão, né? A gente precisa mudar o nosso olhar mediante situações, e são vários, e que esse olhar esteja atrelado às necessidades. Então, por exemplo, assim, quando a gente vê, eu não, o Gil não, os meninos aqui em casa não, porque todo mundo já convive com o João, então a gente já percebe, já consegue detectar de longe algumas características, mas eu mesma já me deparei com criança no supermercado, com a mãe passando. Aí, viu, Fernanda? Eles vão em equipe. Eu achei tão legal. Foi o pai, foi a mãe, para fazer compra com a criança, né? Então, o pai meio que ficou assim no caixa, já embalando, porque tem que ser tudo rápido. Eles não têm muita paciência, Raquel. Eles não têm paciência muito de esperar, não. É tanto que tem uma lei aqui que assegura esse acesso ao atendimento mais rápido, né? Porque eles não são assim, eles não conseguem entender, olha, tem que esperar. Não. No tempo deles e pronto. Não tem paciência de esperar, não. No tempo deles. Então, eu penso assim, que a gente, essa iniciativa sua de conversar e outras iniciativas, assim, de deixar assim mais popularizada a situação, né? Ajuda muito a gente a ter um outro, a acostumar com aquele olhar. Porque você, né, infelizmente, o que não é muito assim, A Dani, você não sabe o que é. Então, assim, se tem uma criança, às vezes, dando uma birra, não é só uma birra, pode ser uma criança autista, que ele tem menos paciência, as coisas para ele é muito mais rápida. Então, se você puder dar a sua preferência, não, se quiser passar a Dani está falando. Caixa, tranquilo. A gente vê que. Aqui, assim, o seguinte, a Dani está falando aqui, ó, falta de informação. Uma sociedade mais informada, a chance de diminuir o preconceito é maior. E a Lucy está falando aqui que, em Imperatriz, o maior problema é a falta de profissionais competentes e comprometidos. Então, assim, é isso. Nas escolas. Só para complementar o que você está falando. A escola Pode também, falar. Raquel. A escola também, a Fernanda sabe, a gente também, a Mariana também. A escola não está muito preparada para receber crianças com autismo. Porque elas precisam de necessidades, assim, não sei se é autista, ajuda na escola, não ensina só das crianças também. Isso. A escola não tá preparada, porque, assim, a criança autista, como ela tem esses lapsos vamos chamar de lapsos de desinteresse, e a escola ela tem um padrão da criança ficar sentada, escutando o professor falar, ou então resolvendo exercício, né? A criança, então, penso que até ela chegar lá, porque a criança autista, ela vai desenvolvendo no tempo dela. Ele não desenvolve num padrão. Até mesmo numa escola, numa sala de aula, com 20 alunos numa turma, eles não desenvolvem igual. Uma criança aprende mais rápido, outra aprende mais devagar, um aprende ouvindo, o outro, né? Então, a escola, infelizmente, não está preparada. O que a gente precisa é entender essas necessidades que o autista traz e de outras coisas também. Eu falo demais, só me permitam uma coisa. Teve uma época da minha vida que eu tive um acidente e eu não andei. Fiquei 3 meses sem andar. Depois eu comecei a andar com muleta. E a gente só entende quando a gente passa por aquele problema. Aí, quando eu me deparava com aquelas portas que você tem que abrir, eu com 2 muletas e meu pé arrebentado, como era que eu ia abrir a porta? Alguém aí saberia dizer? Olhando para a porta olhando para mim, até que vi uma pessoa muito caridosa e abri a porta para mim. Hoje eu faço isso, hoje eu posso estar onde for, se tiver alguém com necessidade assim. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente começa a perceber e quando a gente passa por aquela situação, é preciso. A Mariana está falando aí, adaptar é preciso. Né? A gente acolher a situação, entender e fazer conforme ela necessita. Isso. Então, é isso, a sociedade tem que ter um outro olhar para essas
para tantas situações, e são várias situações, né? O autismo é o que a gente está falando aqui. Agora é a Fernanda. Vou Eu já me repetir. perdi, foi uma pergunta. Para a gente como sociedade, para a sociedade como um todo, na sua visão, o que, que acha que é necessário ser feito para que as coisas venham melhorar, para que as famílias e a própria criança venham ter uma oportunidade melhor? Porque, assim, quando uma mãe, nessa visão escolar, digamos assim, né, não generalizando as outras áreas, mas focando um pouco nessa área escolar, quando uma mãe vai matricular seu filho, independente de ser autista ou não, ela está enviando para a escola para ele aprender, e ali você está confiando naquele lugar, você está confiando o seu filho para aquelas pessoas. Né? E o fato, muitas das vezes, da falta de informação, porque isso é uma negligência. Eu vejo isso como uma situação negligente da própria escola, independente seja público ou particular, porque as escolas precisam estar preparadas para esse tipo de evolução, né? Porque são crianças normais, elas têm essas deficiências no emocional, ou de alguma forma na questão do falar, do se mostrar, do verbalizar diferente, da comunicação, né? Mas andam, assim, estão ali tramitando, são crianças. Então, se ele não tiver o olhar para descobrir, porque ali o próprio professor, se começar a acompanhar a criança, ele vai ver, olha, essa criança, ela não está evoluindo nessa área, então ela deve ter algum transtorno, vamos verificar, né? E as escolas estão despreparadas. Então, uma coisa para você enviar o seu filho, para você descansar a sua cabeça de que seu filho está aprendendo, está ali sendo bem cuidado, e voltar com uma mala cheia de pessoas desinformadas. Muitas das vezes distratam porque não entendem, não compreendem o comportamento das crianças. Então, isso chega a ser um pouco perigoso, né? Porque é muita negligência. Eu vejo isso como negligência nessa área, porque as pessoas precisam se informar mais, precisam, né? E eu creio que as mães, a família que está nesse engajamento, eu não sei, porque eu não compreendo muito. É por isso, assim, esses bate-papos, a gente vai ver muito isso aqui. Vai ter alguns especialistas em alguns temas, em algumas áreas, mas eu quero isso. Né? O propagar desse papo com proposta é isso. São pessoas vivendo, tendo experiência. Então, vivência, porque experiência Vivência, né, Raquel? Isso vale muito mais que qualquer outra coisa. Então, na sua visão, Fernanda, que tipo de que a sociedade pode fazer para poder melhorar, até na recepção, até igual você falou, nos parques, no restaurante, no cinema, no shopping? Uhum. O seu irmão, acho que é o Gil, né? Ele perguntou assim, quando acontece com muita frequência, os pais vão matricular ou até mesmo tirar as crianças autistas da escola. No meu caso, pediram, falaram, tira, não tem mais, não dá mais jeito. E eu não tirei. Então, assim, tem muita mãe que ela é desinformada. Tem muita gente hoje que ainda não tem acesso, que o autista ele tem muito direito. Então, assim, na primeira consulta que eu fiz na neuro com ele tinha 2 anos, e eu me recordo que ela falou que a gente não tem que adequar eles ao nosso mundo. Nós que temos que nos adequar ao mundo deles, entendeu? É a gente que tem que estar ali entendendo o que eles passam, o que passa por eles na cabeça. Na questão da sensibilidade do barulho, ninguém entende. Acho que é doido. Eu já vi muita gente falar assim, esse é louco, não é louco? É doido, é doente da cabeça. Isso ofende, isso machuca, isso dói, porque assim, é uma criança, né? Eu tô passando por um processo ainda, como eu falei. A ficha não caiu ainda. Eu tô passando por um processo que hoje ele tá melhor, mas antes era tudo muito ruim, era tudo mais difícil. Então eu acho assim, nas escolas, principalmente, eu acredito que deveria trabalhar. Não é que a criança não tem que ter a inclusão, tem, mas ela tem que ser assistida mais de perto. Vamos supor, o Pedro Jorge tem 8 anos. Eu tenho certeza que eles não sabem que Pedro Jorge não sabe escrever, não sabe ler. A mesma atividade, eu já me informei sobre isso, e a criança autista ou especial, seja ela qual for, tem direito a uma atividade diferenciada. Então, assim, é um grau de dificuldade muito abaixo das outras. Ela não vai saber fazer uma atividade 2 mais 2 como as outras crianças. É muito mais difícil. Então, a professora ela tem por obrigação fazer duas
vamos supor, tem primeira, segunda, terceira, quarta unidade. Tem que ter uma primeira a quarta unidade para o autista, direcionado somente para ele. E isso não existe. A sala cheia, lugar cheio, a criança não aprende, a atenção vai embora, tudo é dividido, então não tem como, não dá. Eu acredito, na minha visão, experiência que eu tenho em casa, que é o que pega mais. Hoje, aqui em casa, Pedro Jorge, no caso, é só a educação que dele tá precária. Que na escola ele só vai mesmo, ele gosta mais da escola porque ele gosta de brincar, mas não dizer assim que ele vai porque tem atividade, ele gosta, não gosta, porque a atividade é difícil, é complicada, muita leitura, entendeu? Então, assim, eles têm vamos dizer, um pezinho mais atrás no raciocínio em questão de leitura enquanto criança, porque eu já vi muitos autistas usar mais de 10% do cérebro. Muito mais de 10%. Então, assim, quanto criança, eles são um pouco mais devagar. Então, tem que ter o ritmo deles. Tem que ser no ritmo deles. Não é eles que têm que ter o ritmo dos professores. Os professores têm que ter o ritmo deles. Isso pega bastante. Eu acho que isso deveria ser assistido com mais atenção. Essa questão não, essa atividade é só para o autista, é só para ele. Não, vamos focar aqui, vamos tentar essa semana ensinar ele a letra A. Ou então tentar ensinar ele que essa cor aqui é vermelha. Entendeu? Não tem isso. Não, Eles não têm mesmo assim, esse acompanhamento. Raquel, a Dani escreveu aqui dizendo que estudos apontam que em menos de uma década, 50% das crianças nascerão com aspecto autista. E ela fala que uma conversa entre 4 pessoas, esses dias, ela, né, a Dani, ela e mais 3, só uma delas não tinha um parente autista. Então, assim, é uma demanda que alguém vai ter que prestar muita atenção para acolher, né? É preciso que a escola acolha, igual você falou, que lugares como restaurante, esses lugares, né, sociais, assim, que não sejam só dentro da família, que também saibam, entendam que são consumidores, que logo são crianças, mas logo serão adultos, e que também têm direitos, né? Pode sair. Me colocando, né, nessa situação aí, Fernanda, eu lembro uma vez, na época que eu estava na faculdade, e a gente tinha um professor bem rigoroso, e ele falava muita palavra rebuscada, assim, a gente não conseguia entender a matéria que ele estava tentando passar. Falei, professor, fala em português, porque você está entendendo? Então, quando a gente entra no assunto, a qual a gente ainda não tem domínio, e quando você entra que é novo, se quem está ali na sua frente não consegue te passar de uma forma que você entenda, vai ficar complicado de você aprender. Então, assim, meio que me coloquei nessa situação, porque eles estão ali tentando aprender, não conseguem, não há uma mudança. Então, quando não há mudança, vem o desinteresse. E como pelo que eu entendi, eles têm a concentração deles é bem rápido, assim, para desfocar de uma situação. Quase nada. Então, se não tiver algo para chamar a atenção... Cada caso é um caso. Concentrado. Olha aí, eu já não sabia. Então um já se concentrado. É porque assim, o autismo, ele nunca vem sozinho. Ele nunca vem só. Isso. Muito bem. Ele sempre vai vir com síndrome de alguma coisa. No caso desse autista que é muito focado, ele é focado demais. Muito mesmo. Então, ele só começa e vai terminar aquilo ali, independente do que vier pela frente. Aí tem uns que a atenção é assim, Pedro Jorge, se passar uma mosca, ele já tá procurando onde é que a mosca tá. Então, assim, a atenção dele acaba na hora. Ele tá falando uma coisa, ele... mãe... Pronto, esqueceu. Acabou. Para me concentrar. Tô aqui focada. Se passar um mosquito, acabou. Tem que estar na... O Gil tá falando assim, seria interessante ter uma instituição, escola exclusiva para as crianças autistas? Na visão de vocês, seria interessante? Pode falar. Raquel, Gil, assim, tem muitas implicações, né? Tem a questão dessa criança se socializar com outras,
crianças também, assim, eu sou da área da educação, mas eu não atuo. E na minha época, estava começando esse estudo sobre inclusão, né? Mas é complicado, né? A gente tem outras coisas que tem que ser assistida também, não é só desenvolvimento cognitivo da Podiam ter criança, aulas, é importante. Como que aulas, faz? né? A mesma escola, mas com alas, né? Igual a Fernanda falou, as salas. Tem que se pensar. Ó, a Lucy, que é a avó mesmo original do João, eu sou só tia-avó, ela falou que não. Né? Então, eu penso que tem outras coisas a serem assistidas, né? Principalmente a questão da socialização, que é para eles perceberem que, né, tem outro mundo, tem outras coisas a fazer, não num mundinho voltado só para eles, porque não existe só esse mundinho, existe outras Lucy, coisas, se eu né? te chamar, você atende aí? A gente ainda tem uns minutinhos ainda. Você atende para debater com a gente aqui? Não, não tem problema. Eu posso sair, Raquel, não tem problema nenhum. Eu acho que tem, acho que vai até 4 pessoas na live. Ah, cabe. No, que coisa boa. Ver se ela vai responder. A Sara também Eu falou sou que tem para que ter frente. inclusão. A Lucy falou que eles têm potencial. Já convidei, vamos ver se ela vai entrar. Claro. Vê lá. Tem que ver. Oi, Lucy! Está no ar, ao vivo. Eu não fiz o cabelo. Eu não fiz o cabelo, minha gente. Tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Manda ver. Existe uma lei sobre esse assunto aí, o nome da lei é Berenice Piana. Ela reverteu essa questão da escola tradicional, que ela tinha um atendimento exclusivo para crianças no espectro ou em alguma deficiência, né? E essa lei veio exatamente desmistificar isso aí. Ela permite, ela exige a inclusão da criança na escola normal, na escola tradicional. O problema é que a história ficou na lei, né? A escola não se adaptou. Lá, não sei como é a situação da Fernanda lá na Bahia, mas aqui em Imperatriz, o melhor atendimento, por incrível que pareça, que a gente conseguiu foi na escola pública. Quem tem sala de recurso aqui, Imperatriz, em melhores condições, é a escola pública. Quem forneceu o cuidador, que é um direito da criança, um cuidador por criança, também foi a escola pública, entendeu? Então, na escola particular não tinha vaga, eles tinham uma quantidade de crianças admissíveis e já tinha concluído, era mais ou menos assim, entendeu, Raquel? Então, a questão da escola normal é um sonho de que ela seja feito um plano de aula específico para o autista. Exatamente, porque o básico aí, no caso do João não é verbal, o João não fala, né? O João não é verbal, o João fala com os olhos, ele se comunica, então, hoje a gente tem um cuidador bom, né? Um rapaz interessado, comprometido. Mas assim, aí ele só vai na escola, por exemplo, se o rapaz por algum motivo não for na escola, aí a Mariana tem que voltar com o João para casa. Uhum. Entendeu? Então fica aí ele chega na porta da escola, ele quer entrar, mas o cuidador não está lá, e ele tem que voltar para o carro e voltar para casa. E já é aquele que ele gosta da escola, ele gosta dos coleguinhas, ele gosta daquela presença ali, sabe, de fazer parte. É mais ou menos assim, entendeu? Aqui também. Se a cuidadora, graças a Deus, tem uma cuidadora que ela sempre tá me mandando foto. Ô, Fernando, hoje o Pedro fez a atividade toda. Hoje o Pedro participou da aula de educação física. Mas se ela não for, eu não posso mandar ele para a escola. Pois é, porque aí eu te imagino, o Pedro fala, não é, Fernando? Agora tu imagina o João não fala, então a gente tem aquele receio, assim, de acontecer alguma coisa, a gente fica meio o tempo todo de sobreaviso, alerta, né? E todo mundo trabalha, e todo mundo corre para lá e para cá, então tem que ser deixado no lugar com segurança. Mas, sem sombra de dúvidas, a escola pública aqui em Imperatriz, deu show em relação às outras, entendeu? Aqui na nossa Na questão de recursos físicos, tanto de recursos tecnológicos, físicos, como
nessa parte do cuidador também, você entendeu? É interessante, achei muito legal isso, porque no começo a gente pensava assim, não, público não, como se fosse assim, né, uma coisa, não vamos para o público, vamos para o particular, tal. E acabou que no final das contas Na era realidade, se a exatamente o gente for contrário, você entendeu? Mas observar, é uma guerra, é uma luta. a área pública é que domina mesmo, porque está ali frente a frente com a realidade, né? Sim, sim, e eles são obrigados, quer dizer, eles têm que cumprir a lei, não é uma lei, né? Então a lei tem que ser cumprida, entendeu? Chegou participação aqui na Participação live. A especial. mamãe tá falando aqui. A Cecília aqui, o que a mamãe está falando aqui, vai lá, vai resolver teu problema. Mãe, vou vir aqui porque você quer organizar meu quarto. Vai lá. Gente, vamos falando aí um segundo. Olha aí que interessante. Pode falar. Aqui, no, aqui na Bahia, no caso, a gente tem a sala do AE. Mas é só 1 hora por criança. Passa muito rápido mesmo. E eu acho que deveria ter mais horas, mais dias na semana, mas é só 1 hora mesmo, 1 ou 2 vezes na semana, no horário oposto. No horário normal, eles têm que estar dentro da sala de aula com as outras crianças e os Entendi. professores. Olha, a Sara está falando que a Escola Municipal Imperatriz tem a Luiz de França, na Nova Imperatriz, a Silva, Raquel, Cecília é show, minha sobrinha Cecília, o Gil. Então, assim, é um assunto bem, assim, eu fiquei bem impactada aqui hoje, assim, eu não tinha noção da dimensão do que se tratava o autismo, porque, assim, o ouvir falar é diferente da convivência. Por isso que eu falo que a experiência, ela demanda uma importância e um grau de potencial muito grande. Então, não é pelo quanto eu sei, não é pelo quanto eu fiz uma faculdade, é a experiência, você botar a mão na massa e você conviver, porque vai ter coisa que não está escrito no livro, isso aí eu já sei. Né? Igual a Tata falou, vai ter coisa que não vai ter, não dá para colocar na caixinha. No meu entendimento, pode falar. Não, e outra coisa, Raquel, uma coisa que é interessante que nós conversamos essa semana, por exemplo, uma criança autista, ela demanda muito mais atenção, profissionalismo do que uma criança com TDAH, Sim. que é um déficit de atenção, do que uma criança com dislexia, né? Então, assim, a gente sente muito na pele essa coisa que eu falei antes, lá no começo, de Sim. falta de profissionais, né? O que acontece? Como tem muita demanda agora, isso agora é o assunto do momento, né? E aí está muito, muito pujante assim. O que acontece nas clínicas particulares, por exemplo? Entre uma criança com TDAH, por exemplo, com déficit de atenção, e uma criança autista, que as duas vão pagar particular aquelas terapias, naquele mesmo horário, tu acha que o profissional vai escolher qual? Não é? A que dá menos trabalho. O dinheiro é mesmo. Ela não vai ficar. Então, é assim, é uma questão difícil que quando eu falei lá na frente de competência, de comprometimento, foi isso. Temos profissionais aqui, só que a demanda está seletiva. Está seletiva, você entendeu? Então, a grande dificuldade é porque o que acontece com o João, com o filho da Fernanda, que eu já esqueci o nome, porque a cara não tem mais memória. Pedro Jorge. Pedro Jorge, o que acontece? Acontece que eles têm que ter uma confiança diferente, o processamento deles, né? Rende mais se eles tiverem mais contato com a pessoa, com o terapeuta, né? Eles vão pegando confiança. Aí o que acontece? Quando você está tendo um ganho em relação àquela terapia específica, aí já não trocam, ou não tem mais o horário foi preenchido. Aí há uma perda muito grande, né? Aquele ganho todo, aí a criança retrocede, que ela vai ter que começar a se acostumar com uma outra pessoa, assim, entendeu? É uma coisa assim muito complexa, né? Porque tinha-se que se andar para frente, sempre para frente, né? Para ir desbravando, como a gente vê aí. Mas não é assim que acontece. Eu acredito que, na minha opinião, Crítico, né? seja o ponto mais difícil, mais crítico. E é um absurdo, seria né? isso, Porque quem entendeu? trata
com esse Também tipo de concordo. criança, conhece todas as deficiências, conhece todas as possibilidades e as impossibilidades que a criança tem. É um despautério, né? Digamos assim, trazendo Sim, para o nosso palavreado, né? exatamente. É complicado, né? Mas Era, é uma vendo a bênção, né? Lucy falar assim, engraçado, a gente convive, né? Mas numa outra situação a gente vê o tanto que nós sociedades profissionais, estamos despreparados Sim, para essa realidade, né? sim. E isso, infelizmente, quem sofre a maior consequência são eles, que necessitam dessa rede de apoio inteira para poder desenvolver, porque eles desenvolvem, né? Sim, Eu sim. conversando com a Mariana esses dias sobre o João, sobre a questão da fala, ele está fazendo, não sei se é fono, alguma coisa assim, mas ele pronuncia os fonemas. Ele não fala. Eu acho que ele A não quer palavra falar por preferida agora. dele é não. Não, Não. Então, assim, não. viu, Luciana, a Ana falou para mim, tia, eu não sei se é a fono ou se é a pedagoga, eu esqueci qual que é a profissional, que está auxiliando ele nessa questão da fala, né? Então, tem alguns vocados, alguns fonemas que ele repete da boquinha, né? Fala, sei lá, N, ele fala N com a boquinha, mas no mudo, do jeito do João, no tempo dele, entendeu? Então, assim, aí imagina, se ele não tivesse esse acesso, imagina se ele não tivesse. E a Mariana, graças a Deus, né, tem essa condição de bancar algumas coisas, né, Luci? E tem gente que não tem, não, Sim, é zero e mesmo, é no serviço público mesmo. E vocês já sabem, né, como é que é o serviço público. É lento, às vezes tem, às vezes não tem. E quando a gente não tem esse preparo, olha o prejuízo que a gente está oferecendo para quem estava A necessitando Sara era de escreveu ajuda. aqui: a escola não se adaptou e não há profissionais preparados para lecionar. A Isso é Sara tem verdade. um filhinho de 3 anos, Sara. Acho que é 3 aninhos. O Saulo. Eu acho que o mais importante mesmo é não comparar, né? Não comparar as não, crianças. cada caso é um caso. Não comparar as crianças. Uma experiência que eu tive, e eu sempre falo, assim, eu tô numa leva aqui na Bahia, assim, das minhas amigas, todo mundo tá, parece que assim, uma engravida, a outra ganha, a outra vai engravidando, e aquilo ali vai trocando experiência. Ah, mas meu filho não faz isso, ah, mas a minha não tá fazendo isso, mas a minha já faz isso. Então, assim, aí Pedro Jorge é o mais velho de todos, né? E aí eu falo, não compara, não. É diferente, cada criança é diferente. Todas são diferentes, na verdade. Independente de ter o mesmo tipo, grau de autismo leve, é diferente. No caso do João, ele não é verbal. Pedro Jorge é verbal, É, entendeu? cada caso é um Quando caso. eu levei o Pedro Jorge na psicopedagoga, eu levei o Benjamin também. E ela falou, olha, pode ficar também, acompanhar o comportamento, porque nessa idade já pode ser diagnosticado. Então, assim, foi um pouco assustador para mim, mas tudo é diferente. Hoje eu consigo comparar como que era Pedro Jorge quando bebezinho e Benjamin hoje como era bebezinho. Eu falei, gente, como eu demorei para poder levar meu filho no médico, como eu demorei para aceitar isso. E cada vez que demora, é pior. Cada vez que demora, E fica se pior. depender do médico, Porque quando pode você ser que leva ele. Olha quem está na live, gente, é meu pai. Não posso deixar esse registro, não. Passar, não. E ele está falando aí, ó. Ele fala também mãe, pai, Lola, e eu vou. Pai, eu acho que isso aí ia ser meio partidário, mas tudo bem. Fala assim, meu pai convive muito com ele. Meu pai que leva a Mariana, né, e João para as atividades. Desculpa, Fernanda, te cortei, né? Não, acho Eu que achei tão bonitinho meu pai no Instagram. tem um colega meu também na live, o Douglas, o filho dele também foi diagnosticado com autismo. A Sara colocou aqui, já levei no neuro e ele não deu diagnóstico de nada. Mas ele tem uns traços. É porque, assim,
não é um diagnóstico só, né? É uma equipe, É uma entendeu? equipe, né? Uma Uhum. equipe Esses dias meu pai me multidisciplinar. ligou e falou assim: "Ih, você fez exame de sangue em Pedro Jorge para saber se ele tinha autismo?" Eu falei, não, Ó, isso não detecta em exame de sangue, ou um exame assim, né? Que vamos supor, vou ali fazer um exame de sangue, vou fazer um hemograma completo e vai aparecer olha lá, que autismo. interessante. Não. Tem toda uma equipe, tem todo Não é um genético, recurso ali. né? Pedro Jorge, algo interessante. Que Pedro Jorge, no caso dele, quando eu levei, a neuro pediu um eletro do coração e Sim, um exame da cabeça. Eu esqueci o nome, agora faz muitos anos. Eu esqueci, porque ele tinha, quando ele era menor, ele tinha um pouquinho alto isso daqui. Até hoje ele tem uma cabeça um pouco maior do que o normal, mas antes ele tinha uma cabeça bem maior. Então aquilo chamou a atenção dela, mas graças a Deus não foi nada. Era só algo mesmo que nasceu assim. Entendi. No caso que a é, Sara falou, ele tem traços, né? É diferente. Tem muita gente que dá palpite, fala, ele tem traço, ele parece que é autista, ou ele não pisa o pé no chão direito, ou então ele pega as coisas na ponta do dedo, mas a gente não diagnostica nada. Quem diagnostica é o profissional, o neuro, o psicopedagogo, o pediatra, A o Dani está falando fono, o aqui que é uma psicólogo. análise comportamental, né? É uma equipe, né, Fernanda? É muito detalhe, isso. né? Gente, nós estamos quase encerrando, temos mais 3 minutinhos aí, então eu vou deixar vocês à vontade para falar mais um pouquinho, para depois a gente encerrar, né? Eu não queria falar, não, meu filho. Quem quer falar é Fala, deixa o Pedro Pedro Jorge, que Jorge na hora que ele tá falar. aqui. Vai, Pedro, fala tua vez. Ô, Pedro Jorge, Fala, Pedro. vem dar o oi aqui, ó, que o pessoal já tá indo embora. Só dá oi, falou oi, boa noite, tchau. Oi, Falou oi, boa Oh, noite, que tchau. lindo você, Oi, boa Pedro. noite, Pedro. Pronto. Uma hora quer, outra hora não quer. Você. não É, é? tem que ter. Isso a É, gente entende. Isso a gente já Bom, gente, aprendeu. eu queria, então, no caso, agradecer aí a participação especial aí. E é o seguinte, o importante de tudo é conscientização mesmo. A palavra é essa, é solidariedade. Aqui em Imperatriz nós temos uma associação de pais e amigos, todo mundo se apoia, todo mundo dissemina novidade, viu, Fernanda? Eu não sei se aí tem, mas é muito bom. Você conversa de igual para igual, troca ideia de alimento, de remédio, de não sei o quê. Então, assim, eu acho que o importante é estar todo mundo unido, sabe, conversar. Deixa aí com a Raquel, ela tem nossos contatos aí, a gente está aqui, viu, qualquer coisa. Eu acho que o mais importante é isso, é todo mundo estar junto nessa causa, né? Abraçar nossos anjinhos azuis. Tá bom? verdade. Obrigada a todos aí, boa Beijo. noite. Bom te ver, Raquel. Gente, eu quero Beijo. agradecer a presença de vocês, foi assim tremendo. Eu levei uma surra de aprendizado, né? Para mim foi ímpar estar com vocês aqui, foi, meu Deus, poderoso demais essa live de hoje. Foi aquilo que eu falo, a experiência ela demanda para mim muito mais que qualquer outro meio de conhecimento. Porque o que vocês falaram aqui, eu vou salvar a live. Depois, Fernanda, eu vou passar o seu número para minha cunhada e vocês vão, né, se conversando, ela passa para a Lucy, e vocês vão trocando informações. E assim, eu fico muito feliz, né? Porque foi um bate-papo gostoso. Então, os próximos papos com propósito vai ser nesse nível aqui, né? De pessoas que vivem algum tipo de realidade. E é isso aí, fiquei muito feliz. Vou deixar a live salva, se vocês quiserem aí mandar para esse povo começar a estudar, entender um pouco mais aí, para a gente, né, começar a melhorar essa área aí, né? Fazer mais ações nessa área. Porque, na realidade, é uma coisa até que me despertou aqui, né? Porque assim, a gente faz muita ação social para muito tipo de coisa, menos para essa área do autismo, e é algo que a conscientização ela é ímpar para qualquer remédio, é um remédio para combater qualquer coisa. Porque se a pessoa tem consciência, se ela entende, se ela aprende, ela vai, mesmo que ela não detecte, mas ela aprende a respeitar, né? Ela aprende a ajudar, né? Só o fato de alguém querer ajudar para melhorar essas escolas, para melhorar esses atendimentos, né? Igual a Lucy falou em relação aí aos atendimentos de professores e alguns psicólogos, psicopedagogos aí.
Então, eu vejo que a negligência, ela demanda muito, porque a facilidade, eu vou receber, pago igual, mas eu vou atender o que dá menos trabalho. E quando você tem amor por aquilo que você faz, você não tem nem como selecionar. Você faz o que precisa ser feito. E é essa conscientização que as pessoas precisam ter. Independente que seja autista ou o que for. Está atendendo alguém que precisa? Então, independente não seleciona. E foi de grande valia ter esse tempo com vocês. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade. Obrigada, Tatá. Obrigada, Fê. Obrigada, Luci. Todo mundo aqui tem um apelido para mim, viu, gente? Então, muito obrigada. E, assim, bacana mesmo, assim, porque vocês acabam que entendendo melhor que muito médico, né? Porque estão ali na realidade. E obrigado por compartilhar com a gente, né? Um pouco da vida de vocês, da realidade. Eu mesmo, foi que reitero o que eu falei. Muito leiga nesse assunto, era só de ouvir falar, hoje eu aprendi mais um pouquinho e vou aprofundar mais. Muito obrigada. Viu? Obrigada a vocês. Tá certo. E eu queria te dar parabéns, Raquel, pela iniciativa, viu? Tá de parabéns. É isso que a gente precisa, é de voz, é de ser ouvida, é de ser visto. E aí todo mundo se interessa e todo mundo vai meio que policiar o seu olhar mediante a vai caminhando. Né? Verdade. Vou dar um beijo na Juju, um beijo na Dani, beijo em todo mundo aí que está participando com a gente. Um beijo para todo mundo que está aí online. Muito obrigada, né, por estar conosco. As meninas aí têm perfil, viu, gente? Eu vou botar um arroba de todo mundo aí embaixo. Quem se interessar sobre o assunto, quiser falar com a Luci, com a Tatá, com a Fê, vocês podem entrar em contato com elas aí e vai ser uma bênção. Muito obrigada. Boa noite para vocês. E aqui a gente encerra o nosso primeiro papo com propósito. Beijo. Foi pop. Foi top. Foi pop, foi top. Tchau, beijo pra vocês. Beijo. Beijo pra vocês. Com Deus. Tchau. Beijão pra vocês.